Você já teve aquela sensação de que você está ensinando e que nada está acontecendo? Seu filho não olha, ele não responde, ele não imita, e aí você se pergunta: será que ele está entendendo alguma coisa? E se eu te falar sobre uma possibilidade que talvez esteja acontecendo, que pelo menos aqui em casa aconteceu comigo? Você já ouviu falar na aprendizagem por observação? Talvez o seu filho esteja aprendendo, só que esse aprendizado está sendo invisível para você. Vamos falar um pouco sobre a relação entre autismo e atenção. Então, numa infância neurotípica, a gente espera alguns sinais da criança de que ela está prestando atenção. Então, ela faz contato visual, ela imita imediatamente, ela demonstra interesse visivelmente, você consegue perceber, ela responde quando é chamada. Mas e com as crianças autistas, como que é essa atenção? No autismo, na grande maioria das vezes, esses sinais são completamente diferentes. Então você chama a criança, ela não responde, ela parece que ela tá focada em outra coisa, não tá prestando atenção em você, ela não sustenta esse contato visual, ela não te imita imediatamente, mas o fato dela não estar demonstrando externamente que ela está prestando atenção não significa que ali dentro está tendo um processamento de tudo aquilo que você está falando para ela. Na psicologia do desenvolvimento, existe a teoria do aprendizado por observação. E para que isso aconteça, são necessárias 4 coisas: atenção, memória, reprodução e motivação. No autismo, existem diferenças na chamada atenção compartilhada, que nada mais é aquela capacidade de dividir o foco com outra pessoa, que geralmente é quando a gente percebe que a criança está prestando atenção. Mas não é porque a atenção compartilhada das pessoas autistas geralmente é diferente que significa que ela não esteja prestando atenção. Muitas crianças autistas, elas observam padrões, sequências, rotinas com muita precisão, principalmente quando são coisas que são repetitivas e previsíveis. Então eu vou falar agora para vocês um exemplo aqui em casa com o Noah. O Noah, ele ama pão na chapa e ele me pede falando tô, porque a gente chama de toast e geralmente ele fala a primeira sílaba de cada palavrinha. Então geralmente quando ele quer pão na chapa, ele fala tô. E eu sempre faço do mesmo jeito. Então eu vou na cozinha, eu pego a mesma frigideira, na mesma gaveta, coloco em cima do fogão, eu abro o armário, eu pego o pacote de pão, coloco no balcão do lado do fogão, enfim, é sempre feito da mesma maneira. E aí teve um dia que eu tava na sala e ele chegou em mim e pediu tô. Eu falei, tô? Tá bom, a mamãe vai fazer. Na hora que eu cheguei na cozinha, a frigideira estava em cima do fogão e o pão já estava em cima do balcão do lado ali do fogão. E aí eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca fiz essa atividade com ele, nunca fiquei narrando o que eu tô fazendo, eu nunca tentei envolver ele nessa atividade de fazer o toast dele. E ali foi quando eu percebi, falei, olha só, ele sabe que é essa frigideira, ele sabe todo o processo para fazer o toast dele. E eu fiquei realmente assim, muito surpresa de saber que ele sabia isso, deu para entender? E aí aquilo não é algo que surgiu do nada, não é algo que aconteceu naquele momento. Então, com certeza, é uma coisa que ele observou em silêncio, eu fazendo repetidas vezes, e no momento que ele teve ali uma motivação, ele foi e fez. Ou seja, ele estava aprendendo por observação, só que para mim esse aprendizado não estava visível. E essa não foi a única situação, o Noah sempre surpreende a gente aqui em casa. Então já teve várias coisas que ele fez e que eu e meu marido a gente ficou assim surpreso de saber que ele sabe fazer isso, sendo que a gente nunca ensinou ele. Isso significa que toda criança autista aprende por observação? É claro que não. Então, a gente não pode generalizar. O que eu tô trazendo aqui é uma possibilidade, não é uma regra. Cada criança ela vai ter um perfil diferente, né, gente? E por que eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse tema? Porque quando a gente percebe, quando a gente aprende que existe essa possibilidade do aprendizado por observação, a gente muda o nosso olhar. Então, se a gente tá desanimado, que nem eu falei lá no começo do vídeo, aquela sensação de que você
ensine, 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 e nada tá acontecendo, parece que seu filho não tá evoluindo. Aos poucos você vai parando de modelar, parando de narrar, você vai parando de tentar, você vai parando de estimular o seu filho, ou vai estimulando cada vez menos, porque você não tá vendo o resultado. Agora, quando você sabe dessa possibilidade, isso meio que te dá uma esperança, pelo menos foi o que aconteceu aqui em casa. Então você começa a estimular mais, a narrar mais, a tornar as coisas mais previsíveis, deixar as coisas nos mesmos lugares para aquilo se tornar um padrão. E aí você consegue, de uma certa maneira, mesmo que invisível, você tá vendo ali algum resultado. Faz sentido? E quero também deixar aqui muito claro que isso não significa de maneira alguma que é pra gente ficar aqui esperando passivamente. Acho que o meu filho aprende por observação, então não vou fazer nada. Deixa ele aprender. Lógico que não. Isso não vai substituir de maneira alguma terapia, intervenções com profissionais, aprendizado estruturado. A criança, ela continua precisando de tudo isso. Eu só trouxe esse tema só para a gente saber que, apesar do ensino estruturado, de todas essas coisas que são fundamentais, existe também essa possibilidade de evolução do seu filho de uma outra maneira que a gente nunca percebeu. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é que, às vezes, o aprendizado é invisível. E aí a gente pensa que o nosso filho não está observando, que ele não está prestando atenção, mas eles estão. E aí, quando vem a maturação com essa experiência, a habilidade aparece. E aí, quando essa habilidade aparece, a gente é pego de surpresa. Mas você pode ter certeza que, internamente, ele já vinha nessa construção desse aprendizado. E eu acho isso fundamental para a gente poder ter uma postura de não desistir nunca, de continuar estimulando e de continuar sempre dando todo o suporte que os nossos filhos precisam. Então é isso. Deixa o seu like aqui para ajudar o canal. Eu queria muito saber se você aí na sua casa, se você já foi também surpreendido com o seu filho, vendo ele fazer uma coisa que você não sabia que ele sabia fazer. Eu tô muito curiosa, me conta o que foi. E a gente se vê no próximo vídeo.